É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta segunda-feira, hoje 4 de março. Enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade retiro, uma cidade em que durante esse período do carnaval, dezenas, centenas e milhares de caravanas de todo o Brasil vêm participar do encontro para a consciência cristã. Campina Grande está cheia de turistas que realmente vieram celebrar esta grande reunião sem cor denominacional, sem bandeira denominacional. Ali no Parque do Povo se transforma numa verdadeira representação do tabernáculo. E graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de, durante esses dias, enriquecer as nossas almas, fortalecer e nutrir os nossos corações com a palavra de Deus. Tivemos uma abertura que foi uma verdadeira apoteose e estamos tendo seminários paralelos, inclusive hoje à tarde nós vamos ter início lá na Igreja do Calvário, um grande seminário sobre depressão. Aliás, todos eles são importantes, mas este, por ser o mal do século, eu acredito que vai ser um grande seminário. Você, inclusive, que não sabe, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início da Avenida Brasília. Hoje estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, que esteve recentemente em Campina Grande, pregando um seminário sobre a família na Igreja Catedral 13 de Maio. Hoje ouviremos a primeira parte desta mensagem, que foi uma bênção. E eu não tenho dúvidas que você que está em Campina Grande durante a participação da 21ª edição do Encontro para a Consciência Cristã deve estar realmente bem informado de tudo que está acontecendo lá no Parque do Povo. Portanto, você que está nesta manhã conosco, abra o seu coração para ouvir dentro de instantes o reverendo Hernandes Dias Lopes, que também esteve pregando no seminário sobre a família. Mas antes, desejamos fazer uma oração e você terá a oportunidade de ouvir o cantor Ade Souto, que recentemente esteve louvando a Deus em nossa igreja. Mas vamos orar antes. Pai, louvamos-te agradecidos por este dia, início de semana, começo de mês. Te louvamos pela realização da 21ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que ora se realiza lá no Parque do Povo. Te agradecemos pela maneira como o Senhor tem abençoado as mensagens, trazendo-nos enriquecimento para a nossa alma, para o nosso coração e para fortalecimento da igreja. Pedimos-te que nesta manhã tu continues a falar ao nosso coração através desta palavra que ouviremos dentro de instantes. É o que nós te rogamos, agradecidos mais uma vez, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o cantor Ade Souto. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as tuas obras, pois
és o Deus Criador. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar para o Rei dos Reis, com todo temor e tremor, dizendo bem alto assim: a honra, cante para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus, Jesus, cante bem alto, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Primeiro Samuel 30, a partir do verso 1. Está escrito: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, ou se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18 a 20 está escrito: assim salvou Davi tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este
é o despojo de Davi. Amém? Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema tomando de volta o que o inimigo levou. Tomando de volta o que o inimigo levou. Esse texto retrata uma crise familiar. O genro está sendo perseguido pelo sogro. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. O genro é Davi. Aquele que já foi ungido por Deus para assumir o lugar do seu sogro no trono. Davi não tem como mais fugir de Saul. Ele foge pelas cidades, pelos campos, pelas cavernas, e com fúria insana, com um ciúme tresloucado, Saul persegue para matá-lo. Quando Davi percebe que não consegue mais fugir de seu sogro, ele resolve buscar asilo político fora de Israel, em território filisteu. E ele encontra a graça do rei filisteu, rei Aquis, ele e os 600 homens que o acompanhavam. E o rei Aquis o nomeou como seu escudeiro pessoal. O rei Aquis constituiu a cidade de Ziclag como sua cidade refúgio, para ele, seus homens e suas respectivas famílias. Enquanto Saul caminhava cada vez mais celeremente rumo ao desastre, a ponto de consultar uma necromante, de receber uma sentença do juízo divino sobre a sua vida, Saul agora está enfrentando uma luta, uma guerra, porque o rei filisteu marcha com seus exércitos para lutar contra Saul e as suas tropas. Curiosamente, Davi é o escudeiro do rei filisteu. Ele marcha à frente do exército filisteu, quando de repente os príncipes filisteus disseram para o rei Aquis: não é sensato, esse homem nos acompanhava, ele é guerreiro, ele é israelita. Se ele se voltar contra nós, imporá a nós uma acachapante derrota. E a contragosto, o rei Aquis dispensa Davi. E ao retornar à sua cidade, a cidade de Ziclag, ele e os seus 600 homens constatam que a cidade, na ausência deles, tinha sido invadida, tinha sido atacada, tinha sido saqueada, tinha sido ferida, e os despojos tomados, e as mulheres levadas cativas, e os filhos e as filhas levados também cativos. Quando Davi vê essa cena, diz a Bíblia que ele começa a chorar. Seus homens ficam angustiados e revoltados. Aqueles que eram aliados dele querem apedrejá-lo. E diz a Bíblia que nessa circunstância adversa, Davi se reanima no Senhor seu Deus e põe-se a orar, pedindo de Deus uma direção. Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus responde para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Davi luta, Davi persegue o inimigo, Davi toma de volta o que Deus lhe havia dado. Davi retoma tudo aquilo que lhe havia sido saqueado. Esse texto, obviamente, irmãos, retrata uma verdade maior. Retrata o nível da batalha espiritual em que a família está inserida. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Talvez nenhuma instituição humana é mais atacada hoje do que a família, atacada por aqueles que deveriam defendê-la, atacada no parlamento, atacada nas cortes, atacada na imprensa, atacada nas universidades, atacada por todos os lados e por todos os flancos. Esse texto lido enseja-nos então algumas lições que eu passo a repartir com vocês. Em primeiro lugar, vamos ver como é que é esse ataque do inimigo à família. E com a Bíblia aberta comigo, vamos ver que a primeira coisa desse ataque é que é um ataque implacável. Olha o verso primeiro. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul
e Ziklag. Esta palavra ímpeto quer dizer atacado com fúria, com violência, com truculência, para destruir, para devastar, para arruinar, para impor uma derrota amarga e fatídica. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a família está sendo atacada. Casamentos destruídos, filhos rebeldes, pais perdidos, o álcool, as drogas, a pornografia, a prostituição, o mundanismo, a frieza, as contendas, as brigas, as dissensões, aumentando a cada vez mais, a família perdendo a sua característica, questionando-se esta instituição vetusta, antiga, divina, milenar. Agora não se sabe mais o que é família, não se sabe mais o que é gênero, não se sabe mais o que é pai, não se sabe mais o que é mãe, não se sabe mais o que é a instituição do casamento e da família. Por todos os lados a família está sendo atacada, e com ímpeto. Eu estava pregando em Vitória certa feita, e enquanto pregava, era uma casa, uma mulher chorava muito, convulsivamente. Quando eu terminei a mensagem, fui conversar com aquela mulher e perguntei para ela: por que a senhora está chorando? Ela me respondeu: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me disse: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, uma boa casa, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia uma nuvem densa sobre a nossa casa, havia uma angústia profunda na nossa casa. Um dia, me disse, eu acordei assustada com o grito dos meus filhos. Quando eu me levantei, meu marido não estava do meu lado. Corri apressadamente para a porta do quarto deles, a porta estava trancada. Bati a porta não se abriu. Eu arrebentei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. Quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos nossos filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas famílias destruídas, há muitas famílias arruinadas, há muita gente que está gemendo e sangrando por causa dos dramas da família, porque o ataque deste inimigo é implacável. Mas notem comigo, em segundo lugar, no versículo 2, que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziklag, e a esta ferido e queimado. Você queima estruturas e você fere pessoas. Há muitas pessoas feridas hoje, irmãos, nos apartamentos mais luxuosos, às mansões mais caras, aos casebres mais humildes, feridas na honra, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas, machucadas. Eu estava pregando certa feita numa igreja em São Paulo, e depois do culto uma mulher se aproxima de mim, chorando, levantou a manga da sua blusa, me mostrou uma grande cicatriz no seu braço, e me perguntou: o senhor está vendo essa cicatriz, pastor? Eu falei: estou vendo. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe. E eu olhava no semblante dessa mulher e vi o peso da culpa, a sombra da dor, uma pessoa ferida na alma. Estava pregando em Patrocínio, Minas Gerais, num congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente acolhia-nos naquele congresso. Depois da minha primeira palestra, ele olhou bem nos meus olhos e me fez uma pergunta um pouco estranha: o senhor está vendo esse bonito sorriso que eu tenho? E eu disse: é claro, é impossível não ver.
E ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu escondo uma alma doente, uma alma ferida. Diante das pessoas eu tenho um sorriso. Quando eu me recolho no recinto e no recesso secreto do meu quarto, só tem dor, só tem choro, só tem tristeza. Há muitas pessoas assim, que publicamente sorriem e cantam, mas no recesso do quarto estão gemendo, estão sangrando, estão feridas nas emoções e na alma. Um dia um líder da nossa igreja me procurou e disse: pastor, o senhor não conhece a minha mãe, ela não é crente, ela já tem mais de 80 anos, eu sou o filho mais velho, e desde que eu conheço a minha mãe, ela é uma mulher triste, depressiva, angustiada, não tem brilho nos seus olhos, não tem alegria na sua alma. Já levamos para médico, para psiquiatra, para psicólogo, já fez todo tipo de exame que o senhor possa imaginar, nunca ninguém constatou nada, e nunca ninguém ajudou minha mãe a sair desse poço escuro em que ela se encontra. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu disse: eu vou. Quando eu cheguei naquela casa, aquela mulher estava sentada num sofá, com semblante abatido, com um olhar distante, e por providência divina, logo que comecei a conversar com ela, ela pediu que seus filhos nos deixassem a sós. E quando eu fiquei só com ela, ela olhou dentro dos meus olhos e me fez uma declaração assustadora. Ela me disse: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: o que aconteceu com a senhora? Ela me disse: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele, longos anos vivemos uma vida conjugal, já sou viúva há vários anos, mas aquele pecado que eu cometi está tão vivo na minha memória como se fosse hoje de manhã. Pastor, eu não tenho paz, eu vivo no tronco, no pelourinho, sendo açoitada pelo chicote da culpa, eu não tenho sossego no coração, eu vivo prisioneira nesse calabouço, nesse cárcere emocional. Eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher naquele dia, e então falei para ela da graça de Deus, falei para ela do poder que há no sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Aquela mulher se rendeu a Cristo naquela tarde, e o brilho voltou na sua face, a alegria inundou o seu coração. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la e de acompanhá-la por mais 10 anos, quando Deus a recolheu para si. Estava prisioneira e ferida por mais de 60 anos. Há muitas pessoas feridas. Talvez você que veio aqui hoje está vivendo essas feridas da alma, talvez até pensando em dar cabo da vida, pensando que a vida não faz mais sentido, não tem mais sabor. Hoje, quando estava chegando no aeroporto de Congonhas, uma moça entrou apressadamente, segurou nos meus braços, isso era ainda escuro, era cerca de 5 horas da manhã, lá em São Paulo, horário de verão, e ela me disse: pastor, eu escuto as suas mensagens, eu preciso dizer uma coisa para o senhor, as suas mensagens no YouTube tiraram a minha alma do inferno. Há muitas pessoas cuja alma parece que estão no inferno, feridas, machucadas, esmagadas emocionalmente. Mas notem comigo, irmãos, que o principal alvo do inimigo é atingir a família, versos 2 e 3, levando cativas as mulheres, os filhos e as filhas. Pense comigo nisso. Que marido pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira? Que mulher pode estar feliz se percebe que o seu marido está cativo? Como é que os pais podem vir alegremente para a igreja se sabe que os seus filhos estão prisioneiros nas mãos do inimigo, acorrentados espiritualmente? A angústia que isso produz, a dor que isso passa. Certamente, atacar a família é dar um tiro no coração da família, da sociedade. Porque se você desconstrói a família, você desconstrói a igreja e a sociedade. Porque o que é a igreja, se não a somatória de suas famílias? O que é o país, se não a somatória das famílias que o compõem? Há muitas famílias prisioneiras hoje. Há muitos homens prisioneiros da pornografia,
da mentira, da ganância. Há muitas pessoas prisioneiras dos vícios, do álcool, das drogas, do sexo ilícito. Há muitas pessoas hoje prisioneiras da infidelidade conjugal, do jogo. Tem muitas algemas. Um dia um homem da nossa igreja, que era ligado ao Ministério de Louvor, aproximou-se de mim e disse assim: pastor Hernandes, eu estou comunicando ao senhor, eu vou sair de casa, estou deixando a minha mulher, estou deixando as minhas filhas, estou deixando o Ministério de Louvor na igreja, estou deixando a igreja, quero viver uma aventura. Eu aconselhei, eu exortei, eu falei, eu orei, nada adiantou. Esse homem saiu de casa, se envolveu loucamente com uma mulher ligada a Umbanda. Eu ia na casa dele, visitava e tinha despachos aos demônios dentro da sua sala. Eu exortava, o coração dele estava duro como pedra. Chegou aí a cemitério à meia-noite fazer despacho para os demônios. Um dia eu contei para ele uma história que eu vivi lá na África do Sul, entre os Zulus. Os Zulus têm uma prática muito curiosa. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, ele dá para essa moça um lenço branco. Enquanto o namoro durar, a moça fica com esse lenço branco. Se um dia o namoro terminar, a moça precisa devolver para ele esse lenço branco. Se ela não devolver, ela está querendo dizer para ele o seguinte: eu quero ser sua. E nós estávamos lá na missão, quando um rapaz, um ex-namorado, abusou da sua ex-namorada. Levado diante das autoridades locais, perguntaram para ele: você, jovem, devolveu o lenço branco para esse rapaz? A moça disse: não. Então disseram: nós não podemos fazer nada com ele, essa é a nossa cultura. Logo mais, às 14 horas, Igreja do Calvário, abertura do seminário sobre depressão. Até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.